Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer uma palavra direto do coração do Pai nessa manhã para você. Esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como premissa. Nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 8. Vai falar aqui a respeito de aqui alguns reis, né? E é interessante aqui a gente ver porque algumas provações e aflições que nos sobrevêm devem nos fazer refletir sobre a nossa lealdade para com Deus, né? Se estamos de fato no dia a dia vivendo segundo a palavra de Deus, porque o povo aqui de Israel, do Reino do Norte, eles passaram por 7 anos de escassez, né, de fome ali que recaiu sobre aquele território. Eles deveriam ter entendido que isso era uma provação, né, uma maldição ali que Deus lançou sobre aquela terra para reparar, né, talvez aí um dano futuro, né, porque ele lançou isso sobre os filisteus. Mas a gente vê que o povo do Reino do Norte, eles infelizmente não converteram o seu coração a Deus, adoraram a outros deuses, né? Fizeram o que era mal diante do Senhor pelos seus reis, e isso trouxe severas consequências, porque a gente vai ver ao longo do capítulos, né, que seguem, o povo do Reino do Norte sendo entregue, né, na mão dos assírios, né? E os assírios, né, eles eram um povo terrível, eles intimidavam através do medo. Então, eles, para você ter ideia, eles dilaceravam as crianças, as mães grávidas, eles rasgavam o ventre das mães, arrancavam os bebês, furavam os olhos das pessoas, arrastavam as pessoas vivas nas carroças. Então, eles mandavam esse sinal, né? Olha, se vocês se opuserem contra nós, é isso que vai acontecer com vocês, né? Então, a gente vê que infelizmente esse povo, né, do Reino do Norte acabou sendo entregue, né, na mão dos assírios, né? E a gente vê essa divisão, e Deus manteve ali, né, Judá, né, ali embaixo ali as 2 tribos de Benjamim, para que dessa descendência, né, viesse o mestre do mestre, Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Então Deus manteve essa pequena linhagem para que no futuro, né, no contexto da palavra, viesse o Messias. Vamos se alimentar dessa palavra. Aqui vai falar a respeito de alguns reis, né? Um rei que ficou aqui, estava doente, né? Nós vamos ver aqui também Acasias também, e vamos entender um pouco mais sobre essa palavra em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agora, no início deste capítulo 8, nós vamos relembrar um pouquinho a sunamita, né? Diz aqui, olha, falou Eliseu àquela mulher, cujo ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes. Porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho lhe havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-lhe
tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha que bonito esse contexto, né? O profeta avisou a mulher que haveriam esses 7 anos de fome. Ela se retirou e ali durante 7 anos, gente, quanta coisa pode acontecer, né? Então tomaram as terras dela. E ali quando ela volta, aqui acontece algo que nós cristãos costumamos até falar bastante, brincando, mas falando sério, né? Que é uma cristocidência, né? Ali o moço do profeta estava contando para o rei os grandes feitos de Eliseu. E ali contando a respeito desse fato, né? Que ele havia ressuscitado o filho da sunamita, eis que ela aparece. E olha, quando ela apareceu, justamente no momento que estavam falando a respeito do filho dela e dela, o rei pede para ela contar, como que quem diz, né? Eu quero ouvir de você, né? Me conta aí como é que foi esse milagre, como que aconteceu. E ali ela testificou tudo que o homem, ali o servo do profeta havia falado, e o rei, né, ordenou que fosse restituído, e essa mulher teve ali então a palavra que o profeta havia lançado sobre ela se cumpriu. Então é algo muito bonito, né, da gente poder ver. E aí, dando continuidade, fala aqui, Eliseu e Azael de Damasco. Veio a Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. E lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele. Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu, vai e dize-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael, por que chora o meu senhor? Ele respondeu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael, pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e construíram seu próprio rei. Pelo que Jorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas, que o cercavam, e os capitães dos carros,
O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom, para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. A gente vê nesses contextos, né, da palavra de Deus, aqui a decadência, né, a contagem regressiva para a destruição aqui de Israel, das tribos, né, ambas vão acabar sendo entregues aí na mão dos inimigos, né, o povo do norte vai ser entregue na mão dos assírios, e a gente vê aqui também ao longo dos capítulos aqui no final de 2 Reis, Judá também, né, vai acabar sendo entregue ali para os babilônicos. E aqui no próximo capítulo 9, a gente vai ver aqui os 10 reis de Israel e os 8 reis de Judá. Então vai vir uma série aí agora, né, da história desses reis aqui, desses 10 reis em Israel e os 8 em Judá. Né, a destruição aí de Acabe e a destruição de Israel. Infelizmente, o povo é propenso, né, a idolatria, um coração duro, né, se voltando para aquilo que é mal, né? Antes tivesse o coração voltado a Deus, né? Porque sim, tantas maravilhas o Senhor tem feito, né? Tantas coisas o Senhor tem abençoado, tem guardado, tem protegido, mas essa é uma característica de uma pessoa ingrata, né? Ela esquece com frequência o favor que Deus o faz, né? Que a gente possa trazer essa lição para a nossa vida, né? E colocar, né, o nosso caminho, né, de estar reto nas coisas de Deus, porque às vezes a gente passa por provação nessa vida e a gente se pergunta, por que será que a gente está passando por isso? É porque certamente Deus está nos colocando à prova, Deus está querendo que a gente entenda, que a gente valorize certas coisas e não priorize outras, né, para evitando um problema futuro, né? É isso que estava acontecendo nesse reinado do norte, né? Essa escassez de alimento. Deus estava privando eles de um problema futuro, mas mesmo assim eles não reconheceram o seu Senhor, né? Adoraram, né, bezerro de ouro, adoraram a Baal, né? E fizeram o que era mal diante de Deus. Aí, longe da presença de Deus, vem as consequências. Sim, né? Não é que o nosso Deus é mau, não, o nosso Deus é bom. Ao todo tempo Ele está nos avisando, Ele está nos ajudando, né? Mas eis que o diabo está ao derredor, né? Ele só está esperando uma brecha na nossa vida para entrar e fazer uma destruição, né? Então a gente tem que buscar estar na presença de Deus, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo dom da vida, por esse privilégio de estarmos, Senhor, na tua santa presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esse maná, esse pão fresquinho do céu, esse alimento que nos nutre a cada dia, trazendo entendimento que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. Que a tua palavra, Senhor, abra os nossos olhos todos os dias, Pai, trazendo um entendimento novo da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor.
e luz, clareie o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!